Olá! A nossa aula de hoje é para conhecer quais materiais eu utilizo para realizar o desenho da mandala, que é uma etapa muito importante no processo de criação da mandala. Bom, para começar, a gente tem que falar do material básico de desenho, lápis preto e borracha. Essa é uma boa opção. Eu recomendo lápis com grafite mais mole. Por quê? Porque é mais fácil de apagar depois. Então, lápis da série B, né? O que mais que a gente tem de materiais alternativos? Bom, a gente pode utilizar um lápis como esse aqui. Esse é um lápis aquarelável. É um lápis utilizado para pintura de aquarela. E a vantagem desse lápis é que você, no momento de apagar o risco que fica de fundo na mandala, você apenas com um paninho úmido você consegue apagar. Não precisa de borracha. Então ele é mais prático, ok? Existe também uma outra variação que é o lápis de giz. Esse lápis, ele tem a parte interna dele é feita de giz, aquele mesmo giz utilizado pelos costureiros para marcar o tecido. Também vai ter que usar borracha depois para apagar, né? Ele não vai sair com água, ok? E para quem gosta, existe também caneta gel. Então a caneta gel, ela é uma tinta, né? Um gel. Não tem como apagar com borracha, você vai ter que pintar, retocar por cima depois com a cor do fundo da mandala, ok? Então essas seriam as opções que a gente tem de material para riscar a mandala. Outra etapa muito importante na produção da mandala é a confecção, é o risco dos círculos. Essa etapa é crucial. Por que ela é crucial? Porque mandala, do sânscrito, significa círculo. Então, a gente precisa ter círculos exatos. Além disso, a gente precisa ter as divisões das mandalas, elas precisam ser simétricas, elas têm que ter exatamente o mesmo tamanho, para que a mandala tenha a sua beleza. Qual que é o material que a gente utiliza para fazer círculos? Bom, o famoso compasso. Esse é um compasso escolar comum, né? Esse tem um lugar para colocar o lápis, mas existem outros modelos desses compassos menores, tá? E se eu quero fazer mandalas maiores? Existem compassos maiores, como esse aqui. Esse é um compasso de carpinteiro. Então ele tem um local para colocar o lápis, tem a ponta seca que vai no centro do círculo, né? E ele tem uma abertura aí que chega até, esse aqui, se não me engano, vai até 1,5 m, tá? De abertura. Então ele faz círculos com até 1,5 m. Então, digamos que você queira fazer, por exemplo, uma mandala numa parede, esse aqui é uma boa opção. Existe um outro tipo de compasso grande, mais artesanal, como esse aqui. Então veja, ele tem aqui a ponta seca, é um preguinho, e ele tem também o local para encaixar o lápis. Ele é de madeira, né? Ele é bem artesanal mesmo. Ele tem aqui uma borboleta que você vai soltar para você fazer a abertura, né? E também ele serve para fazer riscos de círculos grandes, né? Esse aqui, se não me engano, ele vai até uns 90 centímetros mais ou menos, tá? A abertura dele. E por que esse aqui, embora ele seja maior, faz círculos menores? Porque ele tem aqui, ó, a parte onde vai o lápis e a ponta seca são fixos, né? Eles não têm um sistema de dobra, diferente desse aqui. Esse aqui, ó, essa partezinha é móvel, é dobrável, né? É só você soltar a borboletinha, ela vai ficar solta, né? E você vai dobrar. Quando você dobra, você consegue encaixar de uma maneira em ângulo reto em relação à haste do compasso. Ok? E aí você consegue fazer círculos, então, de até 1,5 m de diâmetro. O que mais que a gente pode utilizar para fazer círculos em mandala? Material ainda comprado. Existe para comprar gabaritos como esse aqui. Esse gabarito, ele inteiro, né? Ele tem 60 centímetros de diâmetro, ok? Então eu faço mandalas aí de até 70, né? 65, 70 centímetros mais ou menos. E ele já vem marcadinho. Então ele é de MDF e as partes são soltas. Tá vendo? Além disso, ele já tem a marquinha aqui, ó, das subdivisões da mandala. Então, é bem interessante. Eu peguei só a parte interna dele para você entender como é que ele funciona, né? Mas ele tem
então 60 centímetros de diâmetro, tá? É um material comprado. O que mais que a gente pode utilizar para fazer círculos? Ainda falando de material comprado, réguas. Então existem réguas com círculos, ok? É claro que aqui são círculos pequenos, né? Uma outra opção é o estêncil. O estêncil comprado, como esse aqui. Esse é um estêncil de acetato, então é uma plaquinha de acetato com as subdivisões da mandala e os círculos, né? Então esse aqui é um material comprado também. Ainda existe, como material comprado, alguns stencil que já vêm com desenhos, como esse aqui, tá? Também você já tem mais ou menos o esboço da sua mandala, né? Aí você não vai precisar desenhar as pequenas partes dessa mandala. O que mais que a gente pode utilizar? Bom, agora eu vou falar de materiais alternativos. O que a gente pode utilizar de material que não seja assim comprado especificamente para fazer desenho ou para desenho geométrico? O que a gente poderia utilizar? Então vamos começar com isso aqui. Régua. Então essa é uma régua, né? Uma régua, ela é um pouquinho flexível, essa aqui. E o que eu fiz nela? Se você prestar atenção, ela tem furinhos. Então eu esquentei um preguinho e furei a régua em intervalos aproximadamente iguais, ok? Então como que a gente utiliza esse método? Você vai utilizar um alfinetinho, né? Esse aqui é um alfinetinho de marcar mapa, um alfinetinho que tem uma cabecinha de plástico. E aí o que você vai fazer? Você vai fixar este alfinete em uma das extremidades da régua, né, em um buraquinho desse que você fez na régua, e esse é o ponto fixo, é o centro do círculo que você vai fazer. E com o lápis, você vai utilizar essa régua para contornar, sempre deixando fixo aqui esse ponto onde você tem o alfinete, né? E aí você vai fazer círculos aí também de vários tamanhos. Então, novamente, você vai fazer aqui, essa é uma régua de 30 centímetros, então você vai fazer círculos que tem no máximo 60 centímetros de diâmetro, tá? Então, é uma maneira caseira aí de você produzir um gabarito, né, para fazer círculos. Bom, o que mais que a gente pode utilizar? Ó, mais uma ideia, clips. Clips possivelmente você tem em casa. Então, você vai novamente utilizar o alfinetinho de fixar mapa, que tem aquela cabecinha de plástico, vai colocar esse alfinetinho em um cantinho aqui do clips e com lápis no cantinho oposto, né, extremo, você vai fazer o círculo. Dá para fazer aqui com 2 tamanhos, né? É uma outra opção bacana. Mais uma opção caseira. Um lápis, tá vendo aqui? Amarrado com um fitilho, uma fitinha, pode ser uma fitinha daquela de cetim, essa daqui é uma fitinha daquela de plástico, né, de fazer pacotinho de presente. E no outro lado eu fiz um nozinho, tá vendo aqui, ó? É um nozinho e fixei um alfinetinho, o mesmo alfinetinho de mapa com aquela cabecinha de plástico. Por que eu gosto de usar esse com a cabecinha de plástico? Porque é mais fácil de segurar, tá? Como é que a gente utiliza esse? Novamente, o alfinetinho é o ponto central da mandala, é o ponto fixo da mandala e o lápis é o que você vai contornar para fazer o círculo. E aí o que você vai mudar de lugar para fazer círculos de diferentes tamanhos? Você vai mudar de lugar o alfinete, então você faz vários nozinhos. Eu faço nozinho porque quando você fura a fitinha com o alfinete, a tendência é que a fitinha se rasgue. Então eu faço nozinho para ficar mais firme, né? E aí você pode fazer também círculos de diâmetros variáveis aí, com infinitas possibilidades, ok? Mais uma opção caseira, um gabarito de papel. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei a placa de MDF que eu iria pintar, né? Que eu iria usar para pintar a mandala e coloquei sobre uma folha de papel, contornei essa placa, então no formato, no círculo da placa, né? E recortei com a tesoura. Depois disso, eu dobrei aqui, ó, ao meio e dobrei novamente ao meio, ou seja, ficou dobrado em 4 partes e cortei o cantinho aqui
a pontinha em ângulo reto. Por quê? Porque aqui vai ser o centro da mandala, né? E aí depois que eu fiz isso, eu fui dobrando, então eu fui dobrando sempre ao meio, sempre aqui passando pelo centro, né? E cortando aqui, ó, as extremidades, tá? Várias vezes. Por quê? Porque aí eu consigo marcar aonde vai passar as linhas da divisão da mandala, das divisões, né, da mandala. Então eu tenho marcado o centro e com o lápis eu consigo marcar aqui, ó, os pontinhos aonde vai passar a linha. Se você marcar a metade dela já é suficiente. Por quê? Porque toda vez que você traçar uma reta desse ponto marcado, passando pelo centro, vai ser exatamente a divisão ao meio, né? Não precisa ter o terceiro ponto, tá? Isso é bem interessante, né? O que mais que a gente pode fazer que é caseiro? Ó, estêncil. Estêncil caseiro. Então, isso aqui é uma placa de EVA. Placa de EVA a gente geralmente tem em casa, né? E o que eu fiz? Eu desenhei sobre a placa de EVA utilizando régua e lápis. Eu desenhei um quadradinho de 10 centímetros por 10 centímetros e recortei esse quadrado. Em seguida, eu dobrei ao meio e ao meio novamente para achar o centro. Ou você pode usar a régua também, né? Você pode medir a metade de 10, dá 5 e marcar aqui o centro em cada um dos lados desse quadrado. E aí o que eu fiz? Com o lápis eu tracei as retas e com o compasso eu tracei os círculos. E em seguida eu peguei um estilete, pode ser uma tesourinha, um estilete, enfim, o que você tiver aí que seja cortante, né? E fiz os cortezinhos, ok? Simulando, copiando, né, a ideia do estêncil comprado. Né? A diferença é que esse aqui você faz em casa com um custo muitas vezes menor do que o estêncil comprado, ok? Mais uma opção é utilizar aquelas lâminas de raio-x. Foi inclusive uma dica de uma seguidora do nosso canal. Eu achei bem interessante e aí eu resolvi fazer para ver se dava certo, e dá. Então eu peguei uma lâmina de raio-x antigo, aqueles que a gente guarda por anos lá na gaveta, né? E recortei. De que forma que eu desenhei o círculo? Utilizando o compasso e para fazer as subdivisões utilizando a régua, né? E aí depois você pode recortar igual a lâmina de EVA, tá? Fica bem legal também, né? Uma outra opção bem bacana e com custo zero, né? Uma outra opção é utilizar, principalmente se você for fazer peças pequenas, como por exemplo pedras, utilizar argolas inclusive rígidas, elas são mais fáceis até para a gente trabalhar em cima da pedra. E também dá para utilizar, ó, isso aqui se chama arruela. É um material de ferragem, né? E também dá para fazer círculos pequenos, dá para encontrar centro em peças pequenas, em pedras pequenas. Tranquilo? E essas argolas são argolas de plástico que você pode encontrar em casas de venda de material para artesanato ou de material para costura. Existe também um outro tipo de estêncil, esse aqui. Esse aqui também é comprado, tá? É um estêncil de silicone, já que eu comecei a falar de pedra, né? Esse é um estêncil de silicone e veja que ele é abaulado, tá vendo? Todo riscadinho já, e então ele já tem esse formato característico da pedra. Então é mais fácil também de riscar, né, sobre uma pedra, assim como aquelas argolas mais rígidas. É mais fácil de você posicionar e até mesmo de encontrar o centro na pedra, tá? Quando é esse tipo de material. E uma forma bem legal que você pode utilizar, por exemplo, para subdividir a mandala em partes iguais, principalmente se você quer subdividir em muitas partes essa mandala, é utilizar o transferidor, a régua transferidor. Então ele tem aqui uma marquinha, né, que marca o centro. Então essa marquinha vai exatamente no centro onde vai a ponta seca do compasso, e aí você tem a marcação do ângulo. E aí você pode, então, a circunferência total é 360 graus, você pega 360 e divide, né, pelo número de partes que você quer na sua mandala. E aí você vai apenas contando, né, os graus aqui no transferidor. É uma forma também interessante, é uma régua bem comum que muitas vezes a gente tem em casa, da época da escola. Além de desenhar
as linhas, as retas dessa mandala e os círculos que vão compor as partes dessa mandala, a gente precisa desenhar muitas vezes, né? Nem sempre, depende do tipo de mandala que você vai desenvolver, mas muitas vezes a gente desenha formas nessa mandala, como por exemplo pétalas, círculos, gotinhas. Então são desenhos que a gente vai utilizar como base para depois preencher com o pontilhismo, ok? E existem várias formas também de você fazer isso. Então uma das formas é você pegar um desenho de uma mandala. Você pode pegar na internet, existem vários desenhos gratuitos na internet de mandala, né? E existem também ferramentas online, onde você mesma pode criar desenhos de mandala. E com esse desenho você vai imprimir, e com esse desenho vai servir de modelo para você fazer o risco da mandala. Então, aqui eu posicionei com um papel transfer, ou também chamado de papel carbono. Esse aqui é um papel carbono branco, mas pode utilizar, existem várias cores, né? Você pode utilizar inclusive o papel carbono escuro, né? Não tem problema. Talvez ele seja um pouquinho mais difícil de você visualizar, mas dá para visualizar também, tá? E aí o que você faz? Coloca então a superfície que vai receber a mandala, o papel carbono e o desenho. E com o lápis você contorna esse desenho. E o que vai ter embaixo? O risco vai ficar nesse material, né? Vai ficar nessa superfície que você vai pintar. Então essa é uma maneira também bem interessante. Se você quiser, você pode desenhar à mão livre também a mandala e usar essa mesma metodologia para transferir o seu desenho para a superfície que vai receber a mandala. Ou ainda, se você não tem o papel transfer, papel carbono, você pega esse desenho e com o lápis, principalmente lápis de grafite mais mole, você vai riscar toda a face de trás do desenho, tá? E esse grafite que vai ficar grudado aqui, quando você colocar sobre a superfície e contornar com o lápis por cima, ou até mesmo com uma caneta, aquele grafite que ficou impregnado na parte de trás vai ser transferido para a sua peça. Então é uma forma também, se você não tem o papel transfer, né? É uma maneira bem bacana também da gente desenhar. Bom, mas existe também mais uma forma. Eu amo métodos alternativos. Eu sempre estou pensando, eu sempre estou planejando e sempre estou pesquisando, né? Criando novas formas. Uma outra forma de você desenhar seria utilizando recortes de papel. É um papel cartão, papel um pouquinho mais grosso, né? Esses aqui são papéis de embalagem que eu utilizei e eu desenhei aqui, ó, vários formatos, ok? O que é bem importante nesse método é você, quando for recortar, você dobrar ao meio e recortar os dois lados juntos. Por quê? Para garantir a simetria de ambos os lados. Além disso, quando você dobra ao meio, vai ficar a marquinha aqui no centro. E isso aqui, essa marquinha é importante para você posicionar lá onde você fez os riscos da mandala. Por exemplo, ó, vou colocar aqui o stencil, ó, o centro tá aqui. Então, na hora de posicionar, eu consigo posicionar exatamente na direção da linha que divide a mandala. Para quê? Para você ter a simetria. O bonito da mandala é a simetria. Quanto mais simétrica, mais bonita ela fica. Ok? Bom, então essa foi a aula 1 do módulo 1, onde nós vimos os materiais que eu utilizo para desenhar o risco da mandala, para desenhar a mandala na superfície que vai ser pintada. Nós vimos então materiais básicos de desenho que podem ser comprados e eu apresentei também para você algumas alternativas com materiais que a gente tem em casa muitas vezes e que não precisa nem ser comprado, ok? E nós vamos ter uma aula específica para desenharmos as mandalas, ok? E aí nós vamos praticar essa execução do desenho. Então é isso, essa foi a aula 1 do módulo 1. E na próxima aula, a aula 2, nós vamos falar sobre as superfícies que eu utilizo para pintar as mandalas em pontilhismo.